a gente esqueceu muita coisa, né? A gente fica velho, a gente esquece muita coisa. Fazer o quê? Porque o meu pai veio da Itália com 12 anos. E a minha mãe com 10, da Babilônia, Itália. A mãe é da Babilônia, Itália, e o pai é da Nova Trento, Itália. Vieram com toda a família. Nós morávamos na Consulta. Já morava na Consulta? Já morava na Consulta. Tinha um paiolão, um paiol assim, sabe, que tinha era pro show. Daí o pai fez um fogão assim de pedra, né? E punha uma chapa em cima. E daí nós cozinhava ali. Mas ali fiquemos, acho que 3 anos. Nós compramos a terra, né? E daí fomos morar lá. Mas nós fizemos, o pai tinha um rancho, né? Só com tábua fechada de lado ali, ele tá atrás e na frente. E daí aqui na frente estava aberto. Que vinha até as cobras dentro do rancho. Que nós tínhamos que correr por causa disso aí. Vinha as cobras dentro de casa. E daí o pai fez uma casa daí. Ele fez uma casa logo, né? Fez uma casa de porão e tudo. Siqueri miracula, rembra esta perica, petum et artipio jovene secare, sedum marivicula, rembra esta perica, petum et artipio jovene secare. Só que eu não faço de pé, né? Sempre de joelho. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que diante de vós todas as coisas são superadas. Os males, as invejas, o ciúme, a traição e o maldito olho gordo. Tirai, Senhor, de todos esses males pelas vossas mãos. Preciosíssimo sangue de Jesus, que tiraste todos os males da vida das pessoas. Tirai da minha irmã Rose todo e qualquer mal e traição da vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Daí eu fiquei dos 13 anos até os 19 anos, 1969, como capelão. Mas os primeiros moradores mesmo da Consulta, faço de conta, não vamos longe. O falecido Falquete, o tranquilo Falquete foi o moinho, quando ele construiu o moinho ali para baixo da casa deles, ali onde eles moravam, né? Foi em 42. Imagina, faça de conta, meu pai chegou aqui em 1946. E tranquilo Falquete, pai do Alaria, chegou em 44. Em 1944, o Garibaldi chegou em 48. Mas já tinha gente aqui. Mas tinha uns jagunços, sabe? Tinha muita gente que se apossaram aqui, né? Na época que o meu pai foi delegado, entrou o despejo. Daí despejaram tudo, fincavam fogo nos barracos e atropelavam tudo. E daí eles foram, a maioria foram embora para o Paraná, né? Que aqui era habitado por caboclos, como eu falo, né? Tinha uns brasileiros também que moravam lá. Tinha uma mulher bem preta, assim, nossa, que mulher bonita. E morava ali entre o Ângelo Ferronato e ali o Garibaldi, por ali. Mas o Garibaldi não moravam ali ainda. E nem o Ferronato. Ali no Ferronato não tinha ninguém ainda. E os Tinelli foram depois de nós, eles foram morar lá. A Consulta, ela tem histórias, e ela tem uma história muito interessante que eu vou contar, que acabou na Consulta.
A Argentina contestava que queria as divisas, os limites pelo Rio do Peixe. Aí discutiram e brigaram muito tempo, não bélicos só, diplomáticos. Aí terminou, a Argentina começou o Paraná, querendo os limites ali. Foi complicando, aí surge a ferrovia Marcelino Ramos a Porto União, o maior roubo da história da madeira nobre. Daí, tirando os caboclos, 15 quilômetros lado a lado, a companhia ganhou do governo do estado e foi um crime tão grande que fizeram com os nativos, com os caboclos, que ficou até 1981, ficou segredo de estado. Não podia ser revelado. Aí, depois foi desvendado por Vicente Teles. Daí o Paraná, visto a guerra do contestado e eu estava vendo, muita morte, muita confusão, se reuniram, aí ficou onde está até hoje, divisa seca do Paraná com Santa Catarina. Daí terminou a história de Santa Catarina, aí teve a guerra, depois teve a varredura da guerra, que eles chamavam de varredura, procurando os que tinham sobrado dos jagunços. Depois pararam com matanças e coisas, mas daí vinham queimar as casas. Onde vieram uma ocasião que eu tenho até uma gravação de Jacó Steiner, que é vivo até hoje, 90 anos mais, que ele viu os soldados, 35 soldados vieram da região do Caçador, passaram por Três Barras, vieram no São Vicente, ali no começo da linha, queimar uns redutos de ranchos que tinha ali, com capacetes de aço, com baioneta na ponta do fuzil. Aí depois pararam, daí vinham queimar as casas, vinham os soldados, menos soldados, mas vinham cada pouco patrulhar as regiões. Onde achasse o rancho, queimavam. E a última casa a ser queimada foi na linha Consulta. Aqui morava aproximadamente nos anos 1940, pouco mais, pouco menos, foi o último despejo das famílias caboclas das terras devolutas que tinha aqui, enfim, num todo. Aí parou tudo. Não queimaram mais casa aqui nessa região, nem na região de Campos Novos, de Curitibano, que a região não pararam de queimar casa. Anos depois, em 1961, o governo do Paraná mandou Dr. Adroaldo Martins com a equipe, pegou mais uma equipe daqui e mediram todas essas áreas aqui, Três Barras aqui, Consulta, tudo até no travessão da Imbuia Marcada. Os caboclos com os anos voltaram de novo, fazendo rancho. Ele mandou medir as terras todas aqui nessa região e dando 10 anos de prazo para pagar, todo mundo. De 1961 para cá, que os caboclos nativos tiveram vez e voz de dizer: aqui eu moro. Senão eram atropelados, eram agregados, não tinham parada. De lá para cá tiveram parada. Eles faziam um rancho de esteira aqui, o cara ia lá, botava fogo, senão dava uns tiros, o cara se arrancava ali em outra região, fazia outro rancho. O rancho de esteira era muito fácil de fazer. Batiam as taquaras e faziam e tudo pau a pique. Eles com 2 dias de trabalho faziam um rancho. Ponhava a esteira simples, não, chovia dentro, mas dupla, não chovia. E as paredes em torno, tudo com esteira. Era rapidinho para fazer. E as camas eram feitas de umas tarimbas com forquilhas, com madeira, e passado taquara verde. A taquara verde é flexível, ela não estoura. Era trançado, também feito uma esteira, e dormia-se em cima. E daí eles dormiam, qualquer forrinho, qualquer coisa, eles estavam dormindo ali, até sem nada. Se fosse verão, não dói, porque era trançado. O pinheiro era muito usado na região para fazer ranchos de caboclo. O pinheiro era escolhido no mato.
O pinheiro tinha que estar com os galhos para cima, aberto. Aí ele lascava. Se ele tivesse com os galhos assim, não lasca, porque o vento não deixava, então ele era torcido. Então o pinheiro tinha que estar numa baixada, alguma coisa, e com os galhos aqui. Aí podia derrubar que saía tábua e saía tabuinha lascada, e senão era só daí na serra. Então essa história terminou na Consulta. Ali o último rancho ser queimado foi na Consulta. Portanto, o final dessa história é na Consulta, é no Salto Veloso. Pertence para nós. Essa história é de Salto Veloso. O nome da Consulta tem duas versões aí. Uma, quando mediram os terrenos aí, o pessoal se reuniu aí na comunidade. Durante o dia se trabalhava, de noite se reuniu para consultar, para ver como é que foi a medição e tal, né? E daí teve esse nome da Consulta. E segunda versão é um curandor que morava aí na região, e o pessoal, por crença deles, e um curandor, né? Tu sabe me dizer por que o nome da Consulta? Oh, claro que sei. Minha nossa! Acontece que ali em cima, onde que morava o Jeromim de Domênico, tinha um curandor. O tal de Benjamin de La... Como é que era o sobrenome dele? Pera, eu já vou me lembrar. Benjamin Gonçalves. Ele tanto benzia como ele fazia remédio caseiro, sabe? E consultava, assim, as pessoas que eu acho que quase que eu faço, né? Aí, quando veio as medições das terras aqui, aí, conclusão, aos fins de semana, eles se reuniam aqui em casa para consultar de como é que estavam as medições de terra e tudo, né? Tudo na época da época na base da corda, né? Era uma companhia que vendia aquelas terras. Tinha uma companhia que se chamava lá, não sei, e que vendiam aqueles terrenos. E foi assim que o papai comprou a terra deles lá. A linha Consulta surgiu como Consulta por causa quando veio os desbravadores que começaram as companhias lotear todos os quadros, colônia, duas colônias, tudo, a maioria era 10 arqueiros, era colônia. Ela fez toda as colônias aqui na região e eram várias companhias. E daí o escritório era aqui na Consulta. Então, cada 15 dias eles tinham que vir na Consulta para consultar, ver como é que estava a região de um do outro. Daí por isso que ficou o nome de Consulta. Depois disso, daí começou os moradores, por exemplo, Tranquilo Falquete comprou uma área grande de terra. Tranquilo Falquete, vindo da região de Bom Sucesso, veio aqui em 1943 e começou fazendo açude aqui e montou o moinho. Em 1944 o moinho já funcionou mais de 50 anos. E que ele viveu a vida toda com o moinho, o seu Tranquilo Falquete. Aqui é o moinho que moía trigo e milho. Foi construído no 43, 44, estava funcionando. Daí, outros moradores daí, ali nos anos 40, Aquilino Velma, Joaninho Spinello, Carlos Dário, Ângelo Ferronato mais tarde, mas também estava, e Gazeiro, Guerino Borga,
Aí todos esses pessoal compraram essas terras e vieram morar ali, onde formaram essa comunidade da Consulta. Fizeram a igreja, fizeram um pavilhão, um cemitério, e que está até hoje. Bom, se eu te contar que sabe quem que fez a igreja da Consulta? Quem construiu a igreja da Consulta, meu pai foi o engenheiro. Foi o Celestino Vivan e o Celeste Biscar, que está vivo até hoje. Que construíram a igreja. Construíram essa igreja aqui da Consulta. Claro que a comunidade toda ajudava, né? Porque esse pessoal sofreram muito, né? Mas o pessoal colaborava, porque o pessoal em volta, todo mundo ajudava, né? A pobreza era bastante. E nunca esqueço que a minha mãe falava assim, remendei tanto para poder pagar essa terra. Nós tínhamos que trabalhar que nem mula. Como não era que nem gente, era que nem escrava. De pé no chão, com frio, catapinhão, com gelo, você gelava os dedos. Era difícil, mas tudo era acostumado. Era desse jeito, né? Daí fazia, né? É que a gente acostumou na colônia, né? E a gente se sente bem aqui, né? Lidando, né? Tinha um pinheiro ali atrás da igreja, que era do meu pai. Daí a gente, de manhã cedo, vinha um vento, daí caía, né? Daí a gente ia juntar. A gente comia com gosto. Hoje tem tantas coisas que você nem, né? Mas naquela época não era que nem tem hoje, né? Comprar e coisa, e você comia. Ia colher os pinhão que caía, frio. Você gelava as mãos, vinha embora, se lavava com água quente, daí doía as mãos, os dedos. A gente ia na escola e de tarde a gente ia na roça. Voltava, colher milho, jogar milho na carroça, descarregar em casa, tirar as palhas, escolher o mais miúdo para um lado, o mais graúdo para o outro. Porque o pai era... Não pensa que nem os pais de hoje em dia. O pai era ali, ó, era uma fera. O pai era enérgico, mas com 13, 14 filhos tinha que ser. E ele tinha que ser assim por causa dos filhos, né? Muito filho, né? Ele tinha que ser assim. Os pais também em casa hoje não podem bater. Naquela época nós apanhávamos dos pais. E eu apanhei e não me arrependo porque segui um caminho que meu pai me ensinou. Tinha famílias grandes com muita criança, muita criança. O tio Vicente tinha 17 filhos, o tio Luiz tinha 17 filhos, o tio Luiz, o tio Vicente, o tio Luiz e o meu pai. 3 tinham 17 filhos. Depois a tia Maria tinha 15, a tia Catarina tinha 14, a tia Hermínia tinha 6, a tia Palma tinha 5, e o tio Antônio tinha 10, o tio Miguel tinha 11, e o tio João tinha 6. Esse é o primeiro carro na comunidade, do meu irmão Ivo Falquete. Essa casa, primeira casa que o meu pai construiu, a da esquerda, e depois, mais tarde, ele construiu essa outra aí. Aqui é a escola, a casa do professor, a igreja, aí o pavilhão da igreja e um bar, que tinha aí um boteco. Aqui, primeiro jogo de camisa, time de futebol,
Foi um torneio aqui na comunidade da Linha Consulta. E uma seleção aqui da Linha Consulta, de Salto Veloso, que foi jogado com esse time que veio lá de São Paulo, que era o seminarista. Na verdade mesmo, a gente não sabia, era a mesma coisa você estar dentro de casa e nunca sair de casa. Não sabia o que podia existir, não é que nem hoje que a televisão mostra tudo, que isso, aquilo. Você não sabia de nada, você não... Como é que você ia saber de sair, ver uma praia ou um negócio simples? Não existia comunicação nenhuma. Quando morria um parente lá no Rio Grande, escrevia uma carta, dali uns 2 meses que você recebia a carta, ficava sabendo que morreu. Então, não tinha comunicação nenhuma. Hoje, naquela época, você não sabia como é que era Salto Veloso, como é que era Teresítia, como é que era Joaçá, como é que é o Brasil, o mundo de hoje, né? Hoje você está tudo ali na frente, você enxerga tudo. Naquela época você não enxergava nada. Naquela época você era cego. E depois de uns 8 dias, que a gente ficava sabendo. E daí, ultimamente, já tinha rádio também, que rádio a bateria, que a gente tinha que mandar carregar a bateria, né? E, então, daí a gente ficava sabendo ali por essas notícias. Olha, que nem quando o Getúlio Vargas faleceu. Nós tinha rádio, mas o meu tio não tinha. E daí ele veio assistir a Voz do Brasil ali, porque ele queria saber como que tinha sido a morte dele. Faz mais de 50, e muito mais, eu era solteira. Mais de 60 anos que ele faleceu. E através do rádio que a gente sabia alguma coisa. Mas uma bateria durava 20 dias. E tinha que vir carregar em 3 barras. Na consulta não tinha nada de luz elétrica. A luz veio no ano 80, né? Nós tínhamos uma luz aqui do moinho. Nossa, por conta. Tinha um moinho, daí foi posto um gerador. E nós tínhamos a luz aqui. Daí nós, quando era 9 horas da noite, a gente tinha um arame aqui, que daí desligava lá embaixo. No Paiol dos Belos eu comprei um liquinho para me clarear dentro de casa. Porque eu achava muito ruim com as velas de punhar no pires com banha. Punhava a banha no pires, né? E depois punhava um pano, né? E daí acendia ali, né? Daí ele ia queimando, clareando, né? Eu não sei. Se chama de benzedeira, isso? É? Antigamente existia muito dessas pessoas? Não. Não? Não. Aquilo veio, sabe, para te explicar, né? Veio uma santa, né, que me avisava, né? Que ela dizia assim para mim: você tem uma missão para cumprir. Lá em cima, lá na frente da Tirol. Ela veio 2 vezes lá. Lá na frente da Tirol, né, onde eu morava, né? Uhum. Ela dizia assim para mim. A primeira vez que ela veio, me subiu aos cabelos, parece que me ficaram reto para cima, né? Do susto que eu levei. Porque eu vi aquela santa ali na minha frente, né? Às 2 horas da tarde. Eu pensei, digo, mas meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? Né? Me virei para frente ligeiro. Daí, quando eu olhei para trás de novo, não estava mais. Daí ela tinha se sumido, porque ela viu que eu me assustei, né? Daí, a segunda vez que ela veio, daí ela só disse, eu disse, mas você aqui de novo? Daí ela disse assim, ela fez assim, você tem uma missão para cumprir. Ela era dessa altura, mais ou menos, é assim, vestida de branco, com um manto azul na cabeça que vinha até nos pés. E daí, depois que eu pensei, dia 30 de maio, eu parti, vim para cá, para baixo, né, com a mudança, né? Daí eu pensei, digo, graças a Deus, aquilo ela não veio me incomodar. Daí porque eu não contava para ninguém, porque eu tinha medo que me levassem no hospício, né? Daí achavam que a pessoa fica louca, né? Daí
ficava quieta, não contava para ninguém, nem para os filhos, nem pro marido, para nada. Daí, quando eu vim aqui para baixo, eu pensei, digo, agora ela não vem mais me incomodar aqui, né? Porque era longinho, né? Mas quando foi o dia 30 de maio, eu vim morar aqui, o dia 12 de janeiro, de junho, dia 12 de junho, ela estava aqui. E levantou a mão assim, ela disse, você tem uma missão para cumprir. Mas não dizia que missão, né? Daí depois ela, acho que ela viu que eu não entendia o que ela queria dizer, né? Ela mandou um mensageiro. Daí quando que a Carla tinha 1 ano e 8 meses, que estava ali na área, né? Daí veio aquele homem ali, né, na área, né? Daí ele vestido assim, sabe, bem vestido, né? De terno e de sapato, né, e tudo, né? Daí eu disse para ele, digo, saia do sol, eu disse que está muito quente, eu disse na cabeça, eu disse, digo, sente ali na área ali, refrescar a cabeça. Daí eu estava brincando com a menina lá no fundo. Daí ele começou a me fazer pergunta, esse homem, né? Mas eu vi que não era uma pessoa, não era conhecida. Daí ele disse assim, tem uma coisa enterrada na frente da tua casa. Eu não pedi quem que enterrou, nem nada, eu não falei. Daí ele viu que eu não falava, né? Daí ele disse assim, onde é que está teu marido? Digo, meu marido está em Florianópolis. Daí ele disse, eu sabia. Mas ele não me disse quem contou para ele, né? Eu não pedi também, fiquei quieta. Daí ele me mandou buscar a Bíblia. Daí ele disse, vai buscar a Bíblia, ele disse, para ver, ele disse, né? Daí eu fui buscar a Bíblia, né? E daí levei lá para ele, ele não pegou na Bíblia. Daí ele disse assim, diz, abra tal capítulo, ele disse, você leia esse capítulo. Daí eu não sabia ler. Depois de tempo que eu comecei a escrever e mandar os filhos que estavam indo no ginásio, né, me corrigiam onde que estava errado. O Ivaldi, o Ivar, o Hilário, né? Mas era o Hilário e o Ivar, o Ivaldi, que me corrigia, né, onde que estava errado, né? Porque eu não sabia ler, né? Daí fui aprendendo e hoje escrevo carta e tudo, e leio o jornal e tudo. E não sabia ler. Quantos anos que a senhora benze? 50. Feito dia 30 de maio. 50 anos de? Feito de 30 de maio agora, que passou já. Coisa que tem. De coisa mal feita, de tudo quanto é coisa. O que vem aqui é tudo. Rose, 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 Rose. E a tua proteção está no nome do Senhor, que fará o céu e a terra crescer e multiplicar, mandar ir para vós. Vosso Santo, vós, Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Cristo governe toda a nação de Fernanda, desça sobre ela e permaneça para sempre. Amém. Venha em seu auxílio, venha em seu auxílio, venha em seu auxílio. Seu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio, venha em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, venha em teu auxílio, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, em linha minha, neste dia, louvores de grandeza de Maria, é meu socorro, vida e protetora do poder amigo defensor, a glória ao Pai e ao Filho, ao Divino Espírito Santo, desça sobre ela e permaneça para sempre. Amém. Venha em seu auxílio, venha em seu auxílio.
auxílio, vem em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo, verte toda a nação de Fernando e desça sobre ela e permanece para sempre. Amém. Vem em teu auxílio, vem em teu auxílio, vem em teu auxílio. São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo, verte toda a nação de Fernando e desça sobre ela e permanece para sempre. Amém. O que eu corto? Diga a cabeça e o rabo. A cabeça e o rabo. Isso, tá. Essa doença maligna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre nós, que também de você nos abençoai. Cristo, verte toda a nação de Fernando, desça sobre ela e permaneça para sempre. Amém. Vem em teu auxílio, vem em teu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu corto? A cabeça e o rabo. Santa Maria, nos pecadores de morte, também glória, Pai e Filho, ao Divino Espírito Santo, desça sobre ele e permanece para sempre. Amém. Vem em teu auxílio, Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rose, o que eu corto? A cabeça e o rabo. Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoai. Cristo, que toda a nação de Fernando desça sobre ela e permaneça para sempre. Amém. Em seu auxílio, vem em seu auxílio, vem em seu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, São Sebastião do Caí, São Donato, vem em teu auxílio, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a nação de Fernando desça sobre ela e permaneça para sempre. Amém. Pronto. Isso aqui é para câncer, para cobreiro, para a garganta, dor de garganta, sabe, né? Que muitos ganham câncer na garganta, né? Aí é para dor de garganta, todas as coisas que tem no corpo. Vai tudo embora, tá? A linha da tua vida é limpa e longa, a linha da espinha é limpa, a linha da frente é limpa, coisa feita não tem, inveja não tem, doença ruim você não tem. Aqui, pulmão tá bom, fígado tá bom, pâncreas tá bom e rim tá bom, tá? Não falta nada. Eu fiz de tudo nessa vida, mas eu queria que você tem que aprender de ser honesta, em primeiro lugar, e depois ser bem, assim, crente, né? Acreditar nas coisas boas da vida e nada de coisa ruim. Não acreditar naquelas pessoas que falam, às vezes, bobagem, de dizer, você acontece isso, te acontece aquilo. Não vai atrás da coisa, tu tem que acreditar naquele Pai poderoso e fé em Deus e pé na tábua. Fé em Deus e pé na tábua. E a gente tem que estar preparado. E estar bem preparado, porque eu não quero deixar uma coisa para trás, nada. Não deixar coisas que você prometeu ou que coisa que você deixou de fazer, né? E tem que sempre estar preparada, né? E nunca a gente sabe, né? Não adianta no dia da morte me comprar o mais caro caixão. Não adianta uma roupa bonita pra ser posta na terra do chão. Eu que vou prestar conta pra Deus, lá no reino da glória bendita. Se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Não adianta chegando opinados e levar uma dúzia de palmas. Não adianta fazer oração
com a intenção de salvar minha alma. Foi para isso que Deus me deu vida, eu que tenho que fazer por mim. Dar esmola aos pobres que pedem, rezar muito até a vida ter fim.